Top Gun Maverick, The Batman, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Pantera Negra 2 foram um dos grandes exemplos de nomes de sucesso na bilheteria de 2022. Mas por outro lado, nós tivemos filmes que não atingiram a bilheteria esperada, que fracassaram, ou também que não atingiram o que era esperado da crítica e também do público, ou mesmo as três coisas juntos, a crítica, o público não ter gostado do filme e a bilheteria que não correspondeu. Foi pensando nisso que eu fiz uma lista aqui dos 7 maiores fracassos de bilheteria de 2022. Então se você quer ficar sabendo aqui sobre esses maiores fracassos, acompanhe comigo nesse vídeo. Pessoal, mas antes que eu continue essa lista, eu peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like, porque para eu produzir ainda mais conteúdo aqui nesse canal, dessas listas eu preciso que você se inscreva no canal, porque eu vou sentir mais ânimo de fazer conteúdo. Então se inscreve no canal, deixa o like e bora lá. Em sétimo lugar, Viagem pelo Rio Nilo. Lançado em fevereiro deste ano, o filme gira em torno de uma viagem de lua de mel pelo Rio Nilo, onde o casal convida seus parentes a embarcar e celebrar a união deles. Mas só que tinha uma herdeira que estava ali naquele barco e ela acaba morrendo. É então que todos aqueles parentes que foram convidados são dados como suspeitos. Mas só que pela sorte do destino, um desses convidados é conhecido como o maior detetive do mundo, que é o Hércules. E é aí que a trama se passa, nessa investigação desse tal crime que aconteceu nesse navio. O filme original, Assassinato no Rio Expresso, teve uma bilheteria de cerca de 352 milhões de dólares, enquanto teve um orçamento para ser produzido de 55 milhões de dólares. Então esse primeiro filme foi um grande sucesso, se você olhar o preço que ele foi produzido pelo preço que ele faturou. Por outro lado, essa sequência não teve o mesmo sucesso, demonstrando ser um tremendo fracasso. Ela teve um orçamento para ser produzida de 90 milhões de dólares, enquanto a sua bilheteria rendeu 137 milhões de dólares, demonstrando o fracasso que foi essa sequência desse filme do Assassinato no Rio Expresso. Só para ter noção, não conseguiu nem atingir o dobro da bilheteria que o primeiro filme conseguiu, demonstrando realmente que foi um fracasso. Sexto lugar, Buzz Lightyear. Buzz Lightyear segue um lendário Space Ranger em uma aventura intergaláctica ao lado de um grupo de recrutas e seu companheiro robô. Esse filme teve uma dublagem lá nos Estados Unidos do Chris Evans, o Capitão América. E aqui no Brasil trocaram Guilherme Briggs e colocaram Marcos Mion. Muita gente reclamou que o Briggs foi cortado, mas mesmo assim a dublagem do Marcos Mion não foi tão ruim como foi lá em Rei Leão, onde colocaram aqueles caras lá para dublar, aqueles cantores, e não ficou tão boa, mas ficou razoável a do Buzz Lightyear. Mesmo sendo uma animação, eles gastam muito para produzir um filme desse jeito. E para esse filme do Buzz Lightyear foi gasto 200 milhões de dólares, mas só que o retorno foi muito baixo, tendo um retorno de 226 milhões de dólares em toda a bilheteria mundial. Mas o que deixa essa marca ainda mais baixa de bilheteria é que se a gente for olhar a história do personagem que se passa em Toy Story, juntando os 3 filmes de bilheteria de Toy Story, juntando os 3, passa a marca de 1 bilhão de dólares só esses 3 filmes de Toy Story. O que mostra que esse filme não foi tão bem aceito pela crítica e pelo público, porque que geralmente quem é fã de Toy Story vai querer sim assistir o filme do Buzz Lightyear. Mas só que esse filme não trouxe a essência de Toy Story para que conseguisse atingir uma marca muito alta. Outra coisa foi que esse filme disputou com Top Gun Maverick e Jurassic World. Só aí já dá para saber que foi uma lavada de Top Gun que deu no filme do Buzz Lightyear. Quinto, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Animais Fantásticos é a sequência das aventuras de Scamander, cientista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez ele é convocado para lutar contra o vilão Grindelwald. De longe, Animais Fantásticos é o filme que mais faturou dessa lista, tendo faturamento nas bilheterias de cerca de 405 milhões de dólares em todo o mundo. Mas qual é o problema tendo esse tanto de dinheiro sido arrecadado nas bilheterias? O problema é que esse spin-off de Harry Potter foi gasto 200 milhões de dólares para ser produzido, tendo críticas ruins, um alto preço de produção e também aquela polêmica envolvendo Ezra Miller, o ator que faz o Flash, que teve aquela polêmica que ele foi foragido da justiça, que ele foi quase preso, né? Não, quer dizer que ele foi preso. Então tudo isso, essa série de fatores, contribuiu para que esse filme fosse sim um fracasso. E também o próprio exemplo disso é que a Warner cancelou o 4º filme que teria da franquia. Uma trilogia de filmes que poderiam ter sido feitas, mas infelizmente por causa desse fracasso, a Warner teve que cancelar. Quarto, Red, crescer é uma fera. Quando o adolescente fica muito nervosa, ela se transforma em um grande urso panda vermelho. O longa aborda a jornada de amadurecimento da protagonista, uma pré-adolescente canadense
e suas inseguranças. A personagem principal fica dividida entre ser a filha que sempre foi e sua nova personalidade, moldada pelos sentimentos conflitantes que a adolescência provoca. Mesmo sendo uma animação muito amada pelos fãs, ela foi uma grande bomba do ano para a Disney. Isso se deve também porque quando foi lançado, foi um lançamento simultâneo. Eles lançaram na plataforma Disney+, e também no cinema. E é claro que o público escolhendo entre ficar em casa e ir para o cinema é muito mais confortável ficar em casa e assistir pela televisão. Por isso a animação arrecadou cerca de 20 milhões de dólares só, né? Vamos colocar entre aspas, nas bilheterias mundiais. 20 milhões de dólares é um número muito baixo, porque se você for colocar o preço que ele foi produzido, foi de cerca de 175 milhões de dólares. Olha aí, quase não bate nem um terço do valor que foi gasto. Até eu mesmo tentando entender a cabeça dos diretores não consigo, porque o filme tem gasto quase 200 milhões de dólares e não ter arrecadado nem um terço disso é muito estranho. Com certeza esse filme deu prejuízo para Disney. Em terceiro lugar, Moonfall. Em Moonfall, a Lua vai sair de sua órbita e passa a se deslocar em direção à Terra, podendo causar uma colisão em um futuro próximo. A ex-astronauta da NASA acha que pode impedir que o impacto aconteça, mas apenas um de seus colegas acredita nela. E é nesse resumo aí, sem spoiler, que esse filme se passa, a trama dele, o desenrolar da história. O filme teve um orçamento para ser produzido de 140 milhões de dólares, mas a sua bilheteria foi muito baixa, conseguindo apenas 67 milhões de dólares em toda a bilheteria mundial. Esse é um dos grandes fracassos das bilheterias de 2022. Em segundo, Morbius. Baseado no personagem mesmo nome da Marvel, Michael Morbius sempre sofreu com uma condição rara em seu sangue que o fez andar de bengala desde criança e ser excluído por outros, mas sua vida solitária foi preenchida por livros. Após se formar na faculdade, Dr. Morbius é renomado na área de biomedicina e também tenta achar a cura de sua doença. Aí que ele começa a fazer experimentos com o DNA de morcego, até que ele testa nele mesmo, ele acaba virando um morcegão aí com poderes de morcego. Aí ele tem que sobreviver com sangue humano para ter pelo menos aí o mínimo de poder, o mínimo de vida para continuar vivendo. Eu diria que esse filme não é apenas um fracasso de bilheteria, mas também de crítica. Ele foi muito criticado pelos fãs e pela crítica especializada mesmo, crítica profissional. Todo mundo caiu em cima desse filme. Ele contou com várias referências dos filmes dos Homem-Aranhas. A gente não sabia ao certo em que universo se passa esse personagem. A Sony parece que queria pegar o hype de Homem-Aranha e colocou várias referências, e foi nisso aí. Infelizmente o filme não deu certo. Esse filme teve um bom começo, um bom final de semana, arrecadando mais de 90 milhões de dólares nesse seu primeiro final de semana. Mas aí o hype foi caindo, esse filme conseguiu mais ou menos 160 milhões de dólares ao todo. A sorte foi que a Sony foi bem econômica com esse filme, e gastou apenas 75 milhões de dólares com o preço aí para ser produzido esse filme. Mas mesmo a Sony gastando pouco, não tira o fato que esse filme foi um fracasso. Em primeiríssimo lugar, Adão Negro. O filme explora as origens do anti-herói da DC, que é o grande antagonista, até mesmo o vilão do Shazam. Eu até falei sobre esse filme do Adão Negro aqui no canal, talvez eu deixe aqui no card, onde eu falo que ele conseguiu arrecadar cerca de 384 milhões de dólares. Eu falei até no vídeo que pode parecer um número muito alto, mas foi um número muito baixo para o preço que ele teve de custo para ser produzido. A produção dele foi de cerca de 195 milhões de dólares, mas só que não para por aí, porque o preço do marketing dele chega a cerca de 80 a 100 milhões de dólares. Se você for colocar no papel, esses 80 a 100 milhões de dólares foi o preço que foi para ser produzido o Morbius, que foi de cerca de 75 milhões. Até ultrapassou o preço que foi feito. O preço para esse filme ter sido feito foi um preço muito alto. Esses 384 milhões de dólares garantiram até que Adão Negro fosse colocado na 12ª posição dos rankings das melhores bilheterias de 2022. Mas só que esse filme foi sim um fracasso de bilheteria, porque colocando o preço que foi gasto para produzir e o orçamento da bilheteria não consegue suprir, esses 384 milhões de dólares não consegue suprir o que foi gasto. Pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou dessa lista. Que um filme que você gostou, que fracassou, mas mesmo assim você gostou, tá aqui, seja Adão Negro, Moonfall, ou qualquer outro filme, comenta aqui se você gostou, se você assistiu. Comenta o que você acha dessa faturação desses filmes, o que eles conseguiram produzir. Comenta aqui que eu vou ler todos os comentários, vou curtir todos, vou responder, então comenta aí. Eu peço que você se inscreva no canal, eu produzir ainda mais vídeos de listas, de filmes de super-herói, de animes, tudo que tem a ver com esse mundo aí de filmes eu vou fazer
mas eu preciso que você se inscreva no canal e deixe seu like. Você se inscrevendo, agora sim eu posso me despedir. Obrigado por assistir até aqui, falou!